boa tarde a todos. Acho que fizeram uma excelente opção, em vez de irem para a praia, virem aqui partilhar connosco, conversar connosco ou pensar connosco este tema da diferenciação pedagógica e da pedagogia inclusiva. Eu não me vou demorar muito aqui a introduzir, que é para nós aproveitarmos o tempo que temos para ouvir as partilhas das pessoas e para pensarmos um bocadinho sobre aquilo que aqui nos trouxe. Só dizer, então, que esta mesa tem 4 comunicações, não é? Uma primeira comunicação que será feita por mim, que tem a ver, talvez um pouco para contextualizar tudo aquilo que nós vamos aqui dizer, que tem a ver com o título das práticas de diferenciação pedagógica à construção de uma pedagogia inclusiva. Segue-se uma apresentação que tem a ver com a voz dos alunos sobre a aprendizagem no contexto da pedagogia inclusiva, feito pela professora Cátia Careto e por mim. A seguir, teremos uma apresentação que tem como título O Grupo como Ator Principal na Construção de uma Escola para Todos, que será apresentado pela professora Cláudia e pela psicóloga Tatiana. E, por fim, temos a última apresentação desta mesa, que tem a ver com a eficácia percebida de práticas de colaboração entre professores para a promoção da educação inclusiva, que será apresentado pela Maria Amália, finalmente digo Maria antes da Amália, pela professora Maria Amália Cândido. Pronto, então vamos começar já. Só dizer, aqui partilhar com as pessoas que fazem aqui parte desta mesa e que vão apresentar as suas comunicações. Nós temos 15 minutos, ok? Vamos tentar cumprir religiosamente estes 15 minutos, porque temos 4 apresentações e o tempo que sobra não é muito, para darmos aqui algum tempo para haver alguma conversa no final. Se ficarem coisas por dizer, é fantástico, temos desculpa para o ano voltarmos, ou melhor, daqui a 2 anos voltarmos para acabarmos de dizer as coisas que não terminámos de dizer desta vez. Ok? Então, vamos começar. Vou começar eu com a minha apresentação. Ok? Ok. Então, o trabalho que eu venho partilhar convosco tem como título Das Práticas de Diferenciação Pedagógica à Pedagogia Inclusiva. Como é que este trabalho está organizado? Nós tentamos organizar este trabalho nestes 4 pontos, só para organizar também, para servir de organizador a quem nos está a ouvir. Um pequenino, algumas ideias no enquadramento teórico, depois falar um bocadinho sobre o método, apresentar alguns resultados e algumas discussões e implicações. Ok? Então, primeiro começar por dizer que nós nos questionamos muitas vezes se a diferenciação pedagógica é um conceito recente. Não é? E eu relembro que em 1953 a revista Educational Leadership promoveu um número exclusivo relacionado com práticas de diferenciação pedagógica. Eu destaco um trabalho feito por Washburn, em que ele falava que o principal objetivo da diferenciação pedagógica tinha a ver em ajustar, ou com ajustar o programa às crianças no contexto de sala de aulas heterogéneas. Contudo, nos últimos anos, talvez em consequência aqui do movimento da educação inclusiva, não é? O conceito de diferenciação pedagógica encontra-se em destaque. Nós percebemos porquê, não é? A principal ideia tem a ver com a necessidade que nós temos, é, que os professores sentem, em responder às necessidades dos alunos. Não é? Logo, os professores devem ser capazes de diferenciar adequadamente as suas práticas no contexto de ou das salas heterogéneas. Não é? E eu pus salas heterogéneas a bulto. É? Temos autores, inclusivamente, agora que dizem que falar de diferenciação pedagógica é como se fosse uma moda. Não é? Nós não falamos em salas de aula sem falar de diferenciação pedagógica. E como nós vamos ver, por vezes, sem saber muito bem daquilo que estamos a falar. Ok? Isto cola-se com o entendimento cada vez mais alargado sobre aquilo que é a educação inclusiva, não é? Que se centra no combate a todas as formas de exclusão. Ok? Porém, é importante sublinhar aqui uma primeira questão, que é, na atualidade, coexistem, ou seja, existem em paralelo 4 formas de pensar a educação inclusiva.
ok? Esta também não é, a educação inclusiva também não é um conceito simples e linear. E trabalhos recentes mostram-nos que atualmente coexistem estas 4 formas. A integração da deficiência, com diferentes tipos de colocações, as necessidades sociais e académicas de alunos com necessidades educativas especiais, as necessidades sociais e académicas de todos os alunos que possam estar eventualmente em risco de exclusão e, por fim, a construção de comunidades de aprendizagem. Não surpreendentemente, colada a estas formas de pensar a inclusão, surgem também, mais recentemente, diferentes trabalhos que chamam a atenção para diferentes concepções sobre aquilo que é a diferenciação pedagógica, não é? Aliás, há um autor que numa revisão de literatura e de trabalhos de investigação nos diz mesmo que existem tantas concepções inconsistentes e erradas a nível da diferenciação pedagógica que nós hoje em dia não sabemos muito bem o que é que nós falamos ou o que é que nós queremos dizer quando falamos em diferenciação pedagógica, não é? Quer do ponto de vista da investigação, quer do ponto de vista da prática. Este tipo de estudo, o tipo de estudo que nós fizemos, é um tipo de estudo que teve uma abordagem qualitativa, não é? Participaram 36 professores de cinco escolas diferentes pertencentes a um agrupamento de escolas de como é que isto se chama? É território educativo de intervenção prioritária, com o objetivo de garantir a diversidade dos contextos, dos miúdos, a heterogeneidade, nomeadamente do ponto de vista étnico, cultural, religioso, social e económico. Okay? Os professores eram de diferentes níveis de ensino, distribuídos desde o pré-escolar ao terceiro ciclo. Aqui a média das idades dos professores participantes retrata um bocadinho aquilo que é a realidade do nosso sistema educativo, 50 anos, e a maioria dos professores pertencem ao sexo feminino. Um dado que parece importante realçar. Todos os professores participantes, ou seja, estes 36 professores, referiram ter feito formação contínua na área da inclusão e da diferenciação pedagógica nos últimos 5 anos. Okay? Assim, para atingirmos o nosso objetivo, e o objetivo era perceber quais as concepções que os professores têm sobre o que é a diferenciação pedagógica, nós pedimos a este grupo de professores para recontar de forma anónima uma prática de diferenciação que habitualmente mobilizem nas suas aulas. Para analisar os dados, o que é que nós fizemos? Fizemos uma primeira leitura de todas as práticas, cruzámos com a literatura, definimos algumas categorias, foi feita uma codificação por 2 investigadores de forma independente. O valor do acordo entre observadores não é excelente, mas é aceitável, e todas as divergências foram facilmente resolvidas através do diálogo. Pronto. Então, que categorias são estas, ou que questões são estas que emergiram a partir desta análise? Então, são 5 questões. Primeiro, quem é que está em foco? Ou seja, para que alunos ou grupo de alunos são dirigidas as práticas de diferenciação pedagógica? 2, segunda pergunta, quando é que são mobilizadas estas práticas? 3, qual o objetivo da mobilização destas práticas? 4, quais são as características dos alunos que devem ser consideradas para mobilizar estas práticas? E 5, como é que isto é operacionalizado dentro da sala de aula? Pronto. Então, à primeira questão, quem é que está em foco? Nós tivemos as seguintes respostas. Alunos com dificuldades de aprendizagem, não é? Todos os alunos, agrupados por nível de competência, ninguém, ou seja, os professores quando relatavam uma prática de diferenciação pedagógica, era uma atividade que era dirigida ao grupo, ou seja, não havia diferenciação do trabalho para ninguém, e a comunidade, toda a comunidade de aprendizagem que está na interdependência das relações entre as pessoas. Okay? Nós apresentamos as categorias, que é a que está em foco, e o número de vezes que esta categoria apareceu nos relatos dos professores. Quando é que são mobilizadas as práticas de diferenciação pedagógica? E o que é que os professores disseram mais? Elas são mobilizadas quando os alunos não conseguem fazer a mesma atividade que o restante do grupo. Okay? Depois, em atividades experimentais, em práticas de avaliação, em todas as atividades e os conteúdos, e nas apresentações que os alunos fazem à turma, e também no desenvolvimento de projetos. Qual o objetivo das práticas? A categoria mais dominante foi alcançar um objetivo mais simples, ok? Os outros objetivos, como alcançar o mesmo objetivo, outras categorias, desculpa, alcançar o mesmo objetivo, garantir a participação de todos os alunos, adequar as exigências ou
garantir que os alunos estão ocupados, foram outras categorias que apareceram nos objetivos das práticas de diferenciação pedagógica. Que características devem ser tidas em conta? A categoria que apareceu mais vezes foi as capacidades e dificuldades dos alunos. Outras categorias, a idade, os estilos de aprendizagem, os ritmos de aprendizagem, os interesses e as motivações e as vivências dos alunos. Por fim, como é que pode ser, ou como é que é operacionalizado o conceito de diferenciação pedagógica no contexto da sala de aula? Então, temos, com maior frequência, fichas e atividades mais fáceis, não é? A utilização de materiais concretos ou mais simples, fichas ou materiais adaptados graficamente, repetição das atividades propostas, aulas explicativas individuais, jogos, trabalho a pares e pequenos grupos, projetos e discussões em grupo. Como nós podemos ver, todas estas categorias reenviam para concepções muito diferentes daquilo que é ou que são as práticas de diferenciação pedagógica. Porém, se nós utilizarmos exclusivamente as categorias que apareceram com mais frequência, ok, a diferenciação pedagógica é entendida por este grupo de professores como propostas que são feitas aos alunos com dificuldades de aprendizagem, sempre que eles não conseguem realizar a mesma atividade da turma. Okay? Centram-se na realização de fichas de atividades mais fáceis, tendo em conta as capacidades e dificuldades dos alunos que lhes permitam alcançarem um objetivo mais simples. Ok? Ou seja, é exatamente o oposto daquilo que a literatura defende como sendo práticas de diferenciação pedagógica. Então nós podemos dizer que nos parece que o conceito de diferenciação pedagógica pode levantar um problema conceptual, sobretudo materializado aqui na voz destes professores. Não é? Porquê? Porque a diferenciação pedagógica é encaminhado para a individualização. E isto pode estar o que pode estar na origem disto poderá ser a própria palavra diferenciar. Nós fomos ver ao dicionário e diz que é um verbo transitivo e pronominal que significa fazer ou estabelecer uma diferença, discriminar ou distinguir, quando o objetivo da diferenciação pedagógica não é este. Okay? Ou seja, vai do diferenciar para incluir ao diferenciar para excluir. Okay? Então, dizendo que aquilo que acontece é, se nos focarmos exclusivamente nas diferentes capacidades individuais entre os miúdos, é problemático. Porquê? Porque as propostas para o trabalho são de tal forma diferenciadas que há determinados miúdos que deixam de participar nas atividades da comunidade à qual pertencem. Não é? Ou seja, no fundo, a associação da diferenciação à individualização tem profundas implicações negativas naquilo que nós chamamos de uma pedagogia inclusiva e para todos. Não é? Nós podemos dizer que a pedagogia inclusiva está para a diferenciação pedagógica, e isto é um paralelismo arriscado, mas eu vou correr o risco na mesma, não está aqui ninguém ao pé, bater não batem, ralhar não dói. A pedagogia inclusiva está para a diferenciação pedagógica, como a integração está para a inclusão. Okay? Assim, enquanto os sistemas educativos forem concebidos para a maioria dos alunos e para alguns sejam oferecidas coisas diferentes como meio de garantir o acesso a todos, nós não só estamos a não construir comunidades de aprendizagem, como perpetuamos e continuamos a promover a exclusão. Assim, propomos o termo de pedagogia inclusiva, que surge na literatura pela primeira vez, de acordo com o nosso conhecimento, em 2006 por Mel Einskow e que tem sido desenvolvido pela professora Lani Floria. E a pedagogia inclusiva representa aquilo que, no fundo, nós queríamos que a diferenciação pedagógica representasse, mas culturalmente nós fomos-lhe atribuindo diferentes significados que fomos deturpando o que é o objetivo da diferenciação pedagógica e para quem se dirige. No fundo, a pedagogia inclusiva representa uma mudança de pensamento sobre aprender e ensinar, não é? Que afasta-se daquilo que funciona para a maioria dos alunos, ao qual se junta alguma coisa diferente ou adicional para aqueles que experimentam dificuldades, que no fundo foi o que estes professores nos disseram, para uma abordagem de ensino e de aprendizagem que envolve a criação de um ambiente rico, não é? Que tem por base, e eu vou sublinhar esta ideia, a complexidade das relações sociais presentes no contexto da sala de aula. Ok? Então, a ideia é, mais do que oferecer atividades para a maioria dos alunos
combinadas com experiências diferentes para outros alunos, o objetivo é conseguir com que o que está normalmente disponível para a maioria esteja acessível para todos. No fundo, oferecer uma gama de opções disponíveis para todos em organizações sociais complexas, recorrendo a formas de organização do trabalho colaborativa e cooperativa, onde os pares e o grupo, como nós vamos ver e os outros professores, como nós vamos ver nas apresentações seguintes, são recursos extremamente poderosos para uma abordagem pedagógica que apoie o desenvolvimento individual no contexto do grupo. Okay? Assim, para terminar, aqui uma frase sempre atual, apesar de estar um bocadinho datada, não é? Do Steinbeck, que é: gostaria que a nossa necessidade compulsiva de eliminar as diferenças fosse substituída por um interesse igualmente obsessivo de as mobilizar com o objetivo de melhorar os processos de aprender e ensinar. Não é? Porque, no fundo, o importante das pessoas é a diferença e não a igualdade. Antes de me ir embora, para fazermos aqui antes de me ir embora, salve seja, não me vou embora, vamos ficar aqui juntos até ao final. Antes de terminar a minha apresentação, fazermos aqui uma homenagem ao Francesco Tonucci e apresento aqui este pequeno desenho. Obrigado pela vossa atenção. Espero que se tenham divertido. Okay? E para aproveitarmos o tempo, estamos a cumprir o horário, para aproveitarmos o tempo, passaremos à segunda apresentação, que tem como título A Voz dos Alunos sobre a Aprendizagem no Contexto da Pedagogia Inclusiva, que será apresentada pela professora Cátia Careto, em conjunto comigo. Força, professora Cátia. Já estão a ver? Ok. Então, olá, boa tarde a todos e a todas. O Sérgio já disse, não é? O título do nosso trabalho é A Voz dos Alunos sobre a Aprendizagem no Contexto da Pedagogia Inclusiva, e a nossa partilha irá centrar-se na opinião dos alunos sobre a forma como aprendem melhor. Ao mesmo tempo, tentamos perceber as estratégias usadas pelos professores destes alunos para gerir as aprendizagens em contextos heterogéneos. O Sérgio fará um breve enquadramento teórico relativamente ao tema A Voz dos Alunos e falará um bocadinho sobre o método de investigação que usamos. Depois eu volto a falar convosco para partilhar os resultados, apresentar algumas conclusões e mostrar-vos alguns exemplos da voz dos alunos. Sérgio? Ok, obrigado, Cátia. Então, nós vamos começar por clarificar aquilo que, no nosso entendimento, é a voz dos alunos. Não é? Nós, na literatura, encontramos significados diversos, há muitas vezes até concorrentes, ou melhor, muitas vezes até contraditórios. E para nós, neste trabalho, a voz dos alunos foi entendida como as suas opiniões sobre a forma como aprendem, como são ensinados. Ok? Em paralelo, esta voz significa ou representa o direito, o conhecimento e o poder que têm em provocar mudanças nos contextos formais de ensino e de aprendizagem. Num relatório recente do Conselho Nacional de Educação, é-nos dito e mostrado que as opiniões das crianças sobre as práticas educativas são frequentemente negligenciadas, sobretudo, e eu sublinho sobretudo, pelos profissionais de educação. Não é? Talvez historicamente e culturalmente exista um pressuposto da incapacidade das crianças de dar informações precisas sobre o que está a acontecer nas escolas. Não é? E nós temos que mudar isso. Este trabalho tem 4 orientações, linhas teóricas, assim, que se cruzam e que nós vamos tentar dar contas de forma muito rápida. Em primeiro lugar, o direito que assiste às crianças em participarem, em serem ouvidas naquilo que lhes diz respeito.
Uma segunda linha teórica que está relacionada com os trabalhos que têm demonstrado um impacto positivo no desenvolvimento profissional dos professores, que é feito a partir do envolvimento dos alunos e da voz dos alunos face a situações pedagógicas. Uma terceira linha que tem demonstrado que quanto mais os alunos participam e têm poder e são ouvidos, etc., etc., maior a sua motivação, maior o seu envolvimento e, naturalmente, maior os resultados escolares. E, por fim, uma linha de trabalho, uma linha teórica que nos mostra que os professores referem terem muitas dificuldades em mobilizar práticas educativas em contextos heterogéneos. Não é? Há muitos trabalhos que referem isto e a história vai sempre para o mesmo caminho, não é? A falta de formação, etc., etc., a falta de recursos, etc., etc. Mas há um outro conjunto de limitações, como nós vimos no trabalho apresentado anteriormente, e o papel que os alunos podem ter no apoio ao desenvolvimento de práticas educativas em contextos heterogéneos. Há um autor que em 2019 nos diz que a voz dos alunos é o elemento que falta, que é o elemento catalisador para promover a qualidade educativa. E isso foi o que nós fomos fazer. O tipo de estudo que fizemos, à semelhança do anterior, é um tipo de estudo de natureza qualitativa, onde participaram 67 alunos do 4º ano de escolaridade, de 2 escolas, uma escola pública e uma escola privada, onde eram alunos de 3 professores que foram nomeados pelos seus diretores como tendo práticas pedagógicas inclusivas, e estes professores tinham como características terem acompanhado o grupo do 1º ao 4º ano. A média de idades dos alunos ronda os 9 anos, a maioria dos alunos era do sexo feminino. O método de recolha de dados centrou-se em pedirmos aos alunos para eles relatarem, não é, a forma ou aquilo que os ajuda a aprender melhor. Para analisar os dados, primeiro fizemos uma leitura, não é, muito semelhante àquilo que apresentámos no trabalho anterior. Tentámos definir as categorias, uma codificação independente. O acordo aqui é ligeiramente melhor. Todas as divergências foram facilmente resolvidas e cada categoria que nós vamos apresentar, ela apareceu pelo menos uma vez nos diferentes professores considerados. Uma última nota. Categorias que tiveram uma frequência inferior a 5 não vão ser apresentadas neste trabalho. Também coisas como, para aprender melhor, eu preciso de aprender matemática, dança, expressão dramática, etc., etc. Ou, por exemplo, um exemplo que o aluno dava, para aprender melhor eu preciso não ter memória de peixe. Este tipo de coisas também não serão contabilizadas nesta apresentação. Assim, agora vou passar a palavra à Kátia para apresentar os resultados e as conclusões. Obrigada. Vamos agora dar resposta ao nosso primeiro objetivo. Como é que eu aprendo melhor? Foi esta a pergunta que lhes fizemos. Entretanto, nos registros escritos também foi surgindo a variante para aprender melhor, preciso de. Conseguimos agrupar as respostas em 7 categorias. O trabalho autónomo, o trabalho coletivo, projetos e trabalhos em pequenos grupos, os apoios individuais da professora, plano semanal como organização do trabalho, o feedback da professora e a gestão de conflitos em coletivo. Os valores que apresentamos refletem o número de vezes que aparecem estas respostas. Relativamente ao trabalho autónomo, foi referido por 52 alunos, sendo que 37 destacaram o trabalho autónomo individual e 41 o trabalho em parceria, ou seja, dentro da opção do trabalho autónomo, houve alunos a nomear ambas as estratégias. O mesmo acontece com o trabalho coletivo, que foi referido por 38 alunos. Dentro desta estratégia, 21 referem o trabalho coletivo dialogado e o mesmo número destaca as explicações da professora como sendo uma estratégia mais eficaz para a sua aprendizagem. Os projetos de trabalho em pequenos grupos foram referidos por 22 alunos, os apoios individuais da professora também aparecem com alguma frequência, 18. Depois surge a organização do trabalho através de um plano ou de uma agenda semanal com 16 registros. Por fim, o feedback da professora e a gestão de conflitos, embora com menos referência, 8 e 7.
Agora, dando resposta ao nosso segundo objetivo, vamos tentar perceber quais as estratégias utilizadas pelos professores destes alunos para gerirem as aprendizagens. Assim, agrupámos-las em duas ideias fundamentais: a organização orientada para o trabalho autónomo e o desenvolvimento de várias modalidades de trabalho, que iremos ilustrar com a voz dos alunos. Ter uma organização com materiais, recursos acessíveis a todos e que permitam um trabalho autónomo com registros de pilotagem. Se conseguirmos montar um sistema de organização onde os materiais, os recursos para a aprendizagem estejam disponíveis e acessíveis a todos, o trabalho autónomo torna-se possível, não é? Como a existência de um plano semanal, um plano individual de trabalho, de instrumentos de pilotagem que permitam uma dinâmica autónoma, materiais diversificados como ficheiros, manuais, uma biblioteca de recursos escritos são indispensáveis, como podemos verificar pelos exemplos seguintes que eu vou lendo. Ser organizada também ajuda, porque, por exemplo, se eu tiver uma agenda, consigo ver os momentos em que tenho dúvidas e posso pedir ajuda, e nos que não tenho, posso ajudar os meus colegas. Plano individual de trabalho ajuda-me muito ter um plano com as atividades que posso realizar. No trabalho individual do PIT, faço ficheiros de acordo com as minhas dificuldades, como multiplicação, área, estudo do meio. Os ficheiros são diversificados, com vários conteúdos e de vários níveis também. Os instrumentos de pilotagem. Durante este tempo de estudo autónomo, trabalhamos autonomamente, fazemos as nossas atividades através de ficheiros, pois quando acabamos o ficheiro, marcamos a atividade no nosso plano individual de trabalho. Também podemos marcar apoios com o adulto e parcerias com os nossos colegas em conteúdos em que temos dúvidas. Quando não marcamos nem apoios nem parcerias, temos um mapa de dúvidas e no final do tempo de estudo autónomo temos as dúvidas, lemos as dúvidas e tiramos-las. Tiramos-las ou em conjunto ou marcamos um apoio ou uma parceria. A nossa segunda ideia, o criar nas salas de aula a possibilidade de diversas modalidades de trabalho. Trabalho autónomo individual, trabalho em parceria, trabalho em pequeno grupo e os momentos coletivos com toda a turma. Ajuda-me a aprender a fazer tempo de estudo autónomo porque posso pensar por mim, sem ninguém me impedir de pensar. Com a professora e os colegas, porque tenho ajuda de alguém para aprender, porque se eu estiver sozinha, não sei se estou a fazer bem ou mal, como nos textos, num problema, etc. Gosto muito da ajuda dos outros. Os projetos. Eu acho que aprendo melhor nos projetos, porque aprendo coisas com mais variedade e também coisas novas. Os projetos podem ser em pequenos grupos ou também podem ser feitos individualmente, apesar da maioria ser feita em pequenos grupos. Os momentos coletivos. Bem, eu também acho que aprendo melhor nos momentos coletivos, porque aí as pessoas podem dar as suas opiniões e eu posso usar as estratégias delas. As verificações de conhecimentos também são super importantes para melhorarmos e para, quando saem os resultados, nós aprendermos com os nossos erros e assim conseguirmos melhorar. Aqui pressupõe que haja um feedback da professora. E por último, a gestão de conflitos, que neste caso através do Conselho de Cooperação Educativa. Aprendo também algumas coisas no Conselho. No diário de turma eu aprendi a resolver muito melhor os meus problemas. Até porque agora consigo resolver os meus problemas, coisa que no primeiro ano, mesmo no início, não conseguia. Para concluir a nossa partilha, deixamos mais duas ideias, uma nossa e outra da voz dos alunos. A resposta a problemas individuais deve ser procurada principalmente através de estratégias de organização do grupo. E agora, a voz deles. Para aprender melhor, preciso de ser tal como sou. Obrigado e obrigada pela vossa atenção. Obrigado. Então eu diria que
passaremos à apresentação seguinte. Vou-vos pedir, eu já estou a receber aqui muitas mensagens com pessoas a quererem fazer perguntas, a quererem fazer comentários. Eu vou pedir que vocês vão anotando essas perguntas e esses comentários para nós no final termos uma conversa e podermos conversar um bocadinho acerca deste assunto, ok? Então, agora vou passar a palavra à Cláudia e à Tatiana, que nos vão apresentar um trabalho que tem como título O Grupo como ator principal na construção de uma escola para todos. Então, boa tarde a todos. Em meu nome e em nome da Cláudia. Queríamos agradecer ao professor Sérgio e ao ISPA a possibilidade de virmos partilhar convosco aqui um bocadinho desta reflexão que temos vindo a fazer ao longo do tempo que temos vindo a trabalhar em conjunto e que se centra sobretudo aqui como é que o grupo, qual é o papel do grupo enquanto ator na construção de uma escola para todos. Força. Então, para isto nós vamos focar-nos aqui um bocadinho qual é o nosso entendimento do grupo, qual é o nosso entendimento de uma escola para todos e como é que na prática este conjunto de pessoas se torna uma comunidade de aprendizagem em que todos contribuem para esta construção. Então, nós entendemos o grupo como um bocadinho como estes autores. O grupo é mais do que uma coleção de indivíduos que age de forma independente e que tem o seu trabalho independente uns dos outros. Achamos que o grupo é um conjunto de relações entre pessoas, entre instrumentos e tarefas, e que estas são ativadas pelos objetivos individuais e coletivos de cada um e do grupo em si, e que estes vão evoluindo, tanto as tarefas e as pessoas, como os objetivos, ao longo do tempo e à medida que o grupo interage. Neste grupo cabem, obviamente, os alunos e o professor, que têm um papel preponderante, mas cabem também outras pessoas, nomeadamente técnicos, que possam servir o grupo, mas também as famílias e outros membros da comunidade que possam dar resposta e apoiar o grupo, fazer parte do grupo em determinados momentos. Para que o grupo se possa relacionar desta forma, o papel do professor é um fator essencial, pelo que este tem que ser um orientador que proporcione momentos de comunicação e autonomia, em que todos os membros do grupo possam ter espaço para contribuir para o processo de aprendizagem do grupo no seu conjunto. Ou seja, o professor tem de estruturar as suas práticas para que seja possível as crianças questionarem, darem o seu contributo, envolver as crianças nas tomadas de decisão, no planeamento e na avaliação. Ao contrário do que normalmente faz um professor que transmite, que não envolve o grupo, que não valoriza as contribuições de todos no processo de aprendizagem e crescimento de todas as crianças, que se centra em momentos de trabalhos positivos e numa prática centrada na memorização e reprodução de conteúdos e no trabalho individual e em simultâneo, que não promove um ambiente de cooperação e integrador de todo o grupo das crianças. Nesta ideia do que é o grupo, importa-nos também perceber, e do papel do grupo, importa-nos também perceber aqui quais são as características de uma escola para todos. E alguns autores apontam estas 5 características. Por um lado, o envolvimento social do aluno através da interação com o grupo, através do trabalho em parcerias, em pequenos grupos, em grupos mais alargados, dos modos flexíveis de representar as atividades, ou seja, como é que todos os alunos podem chegar a uma aprendizagem comum partindo de atividades diferentes, os andaimes no progresso da atividade de sala de aula, o famoso scaffolding, não é? Como é que este permite ao grupo ir desenvolvendo os seus objetivos, a autenticidade nas atividades da sala de aula, ou seja, partir daquilo que é a vida do grupo, daquilo que são os interesses, as particularidades de cada um para desenvolver o trabalho de sala de aula e, por fim, esta construção de comunidade pedagógica que, a nosso entender, também é um pouco o reflexo destes 4 que falei anteriormente. Paralelamente, achamos que é muito importante focar aqui esta questão da comunicação e da autonomia para que o grupo se possa desenvolver e possa construir estratégias em conjunto. Consideramos que sem autonomia e sem esta comunicação torna-se muito difícil que possa acontecer. Neste espaço, o aluno sente-se seguro, ou esperamos que se sinta seguro e que possa ser ouvido e respeitado dentro das suas próprias características e que possa partilhar os seus interesses, as suas experiências,
as quais serão um motor para a valorização do trabalho do grupo e também para a construção das aprendizagens em conjunto. Dito isto, de seguida o que iremos a partilhar convosco é o caminho que é seguido dentro da sala para que exista esta mesma construção de aprendizagens conjuntas nos momentos e nas rotinas das crianças e como é que estes podem contribuir para o envolvimento e inclusão de todos os alunos. Um dos exemplos que nós vos trazemos aqui tem a ver com a aprendizagem, pronto, na matemática, em que parte de um desafio que normalmente tem em conta as experiências dos alunos ou as experiências do grupo e, portanto, são importantes para ter em conta o desenvolvimento do próprio grupo, mesmo que este desafio parta de um interesse em particular de um dos alunos. Todos contribuem com as suas estratégias, ou seja, durante a realização do desafio, eles estão em pequenos grupos e todos contribuem com as estratégias, mesmo que essa estratégia ou o resultado final esteja errado. Porquê? Porque assim a criança tem também a oportunidade de partilhar e essa estratégia é tida em conta para podermos perceber como é que podemos organizar melhor ou porque é que não está totalmente certa ou o que é que podemos melhorar. E isto contribui para as conclusões que depois são retiradas em grande grupo. Desta forma, partimos das experiências pessoais dos alunos, das características individuais, das necessidades e objetivos de cada um e aprendemos neste processo interativo em que todos juntos, a partir das estratégias de todos, conseguimos tirar conclusões para o nosso trabalho futuro. Estas conclusões são, desta forma, como já disse, enriquecidas pelos contributos de cada um. A mesma coisa no que diz respeito às aprendizagens a nível do português. Este é só um dos exemplos. Normalmente as crianças levam um texto que querem melhorar com a ajuda dos colegas e todos os contributos dos colegas são tidos em conta no melhoramento deste texto. As crianças podem fazer perguntas, podem fazer comentários, mesmo que não saibam ler ou escrever, isto é feito na oralidade e, portanto, as crianças... Todos os contributos das crianças são tidos em conta na construção e na aprendizagem do grupo. Outro dos momentos ou das interações importantes para que o grupo contribua para este crescimento e para esta aprendizagem coletiva passa pelos momentos de partilha. Estes momentos podem ser momentos mais informais ou podem ser momentos estruturados, como por exemplo no acolhimento da manhã, em que as crianças trazem da sua vivência, da sua experiência, partilham com o grupo e isto origina outros trabalhos ou outras questões. Por exemplo, numa destas imagens, na que está aqui mais à esquerda, temos um vaso que diz achamos que vai nascer e depois tem ali várias hipóteses. Então o que é que tinha acontecido? Uma criança que tinha ido visitar uns familiares ao Alentejo e decidiu trazer umas sementes que tinha encontrado. E então o grupo criou, a partir desta apresentação que esta criança fez, criou algumas hipóteses do que é que nasceria se plantassem aquelas sementes. Alguns diziam que devem ser árvores de bolotas, porque vem do Alentejo, e há muitas árvores de bolotas no Alentejo. Outros achavam que seria um tomateiro, porque eram sementes parecidas com as sementes de tomate. Então isto permite ao grupo crescer também nos seus conhecimentos, partindo dos seus interesses. Nestas partilhas das crianças, as crianças também sentem que podem correr riscos e receber o apoio necessário do grupo. Muitos deles apresentam textos ou livros e que podem melhorar e que podem ouvir os comentários dos colegas e poder tê-los em conta para melhorar o seu trabalho e não se vão sentir julgadas, mas sim acolhidas pelo grupo e com comentários que possam depois ter em conta. Neste caso aqui, que vos trazemos, era um texto que um menino apresentou, os colegas disseram que faltava ao fim e que faltava perceber o que é que tinha acontecido ali numa parte do seu texto e, portanto, ele arriscou, sabendo que os colegas o iam apoiar nisto e que o tinham apoiado nisto, ele arriscou em melhorar o texto e apresentar de novo. Então, este trabalho, estas partilhas que resultam depois num trabalho que era individual, num trabalho individual do aluno para poder aqui promover e melhorar o seu trabalho, permite, por um lado, ao aluno
centrar-se no processo de aprendizagem e não em si, e portanto perceber que, ok, não sou eu que sou um mau aluno, mas é o meu trabalho que não está, que pode ser melhor e que pode ser melhorado. Isto, para nós, eu acho que é muito importante focar, porque acho que mexe aqui com outros construtos, nomeadamente com o autoconceito e com a autoestima da pessoa enquanto aluno, que são muito importantes também no seu desempenho e na sua maneira e atitude depois face ao trabalho escolar. Este trabalho, estas partilhas, além deste trabalho individual, permitem também e dão origem a um trabalho coletivo, porque a partir de uma questão que surge numa apresentação, aliás, a partir de uma apresentação vão surgindo muitas questões que podem, por sua vez, dar origem a projetos mais alargados e que o grupo depois, em conjunto, agarra. Na comunicação anteriormente, o Sérgio e a Cátia também referiram esta questão dos projetos, um espaço em que as crianças podem ser elas mesmas e trazer interesses e necessidades delas para fazer o grupo avançar, não é? Para partilhar com o grupo e fazer avançar o grupo com as partilhas e os interesses individuais de cada um. Trago-vos aqui 2 exemplos. Tinha a ver com porque é que os insetos são importantes. Houve um pequeno grupo de alunos que fez este projeto porque achava que andava muita gente a matar os insetos no recreio, então quiseram fazer esta intervenção. E outra que parte muito também das conversas informais e que faz avançar o grupo nesta construção de aprendizagens através de um medo. Foi uma criança que chegou à sala depois de uma noite trevoada a dizer que estava muito cansado, não tinha conseguido dormir porque estava com medo da trevoada, e fomos fazer um projeto sobre se os raios vão contra nós ou não. Um dos exemplos, para nós, pronto, um dos grandes exemplos que nós vos trazemos aqui também é este. E pronto, este projeto para nós mostra muito bem como é que o grupo pode incluir qualquer criança a partir de um espaço em que todos têm a oportunidade de aprofundar um interesse individual e contribuir para as aprendizagens de um grupo que acolhe esses interesses. Esta criança tinha um gosto muito grande por máquinas de lavar roupa e não sentia que esse gosto fosse partilhado por mais ninguém do grupo e, portanto, achava que era estranho. E esta criança teve espaço para aprofundar este interesse, teve espaço para partilhar com o grupo e no final já toda a gente achava que aquele projeto tinha sido muito interessante porque todos tínhamos aprendido muito, não é? E é isto que faz com que as crianças se sintam incluídas no grupo, este espaço para partilhar e para contribuir para o grupo, para as aprendizagens do grupo. Outro dos momentos-chave em que o grupo também pode contribuir são os momentos de avaliação e de planeamento. O grupo tem um papel muito importante na avaliação e no planeamento. Isto porque as responsabilidades e as decisões passam por um conjunto e não por cada indivíduo individualmente ou pelo professor. Nesta imagem, por exemplo, temos 2 alunos que estão a olhar para um conteúdo das listas de verificação, que não são mais do que os conteúdos que eles têm de aprender, colocados, expostos de uma maneira que eles entendem e que percebem do que é que estão a falar, para se poderem apropriar deles. Conseguimos ver que nem todos os conteúdos estão trabalhados por todos os alunos, porque cada aluno trabalha em momentos diferentes, coisas diferentes também. No entanto, apesar de trabalhar em coisas diferentes, terem um trabalho individual, este trabalho remete sempre para o grupo e apesar de ser um trabalho individual, todo o grupo tem conhecimento sobre esse trabalho e, portanto, permite depois, como vamos ver em seguida, construir e contribuir para a avaliação e para o planeamento de novos trabalhos. Aqui temos uma imagem de um plano individual de trabalho em que uma aluna diz a outra colega, uma colega diz a outra colega que ela deveria marcar um apoio para conseguir fazer o ficheiro, que ela dizia que tinha dificuldade. E eu acho particularmente interessante este registro, porque temos, pela parte da professora, que tem os comentários lá em cima, apenas concordo contigo e com a Joana. Ou seja, a questão da avaliação e do planeamento passa também por descentrar do professor e centrar no grupo, de maneira porque todos conhecem o trabalho uns dos outros. Então o grupo acaba por também ter aqui um desenvolvimento moral, enfim, mais elevado, não é? De alguma forma, porque não está centrado na autoridade do professor que avalia e que planeia e que organiza, mas o próprio grupo pode questionar
aquilo que o professor diz. Como dizemos também aqui neste exemplo, em que temos um aluno que diz a outro que ele precisa de gerir melhor o tempo, e ele diz, sim, olha, a mim a professora disse-me para usar o relógio, dividirmos o tempo, mas eu acho que eu preciso de um outro relógio, porque este relógio não me serve para ver as horas. Demora muito tempo. Isto faz com que passamos para um processo em que existem momentos em que eles podem trabalhar uns com os outros em parcerias, mas que é um momento em que eles pensam em conjunto, que explicam à maneira do outro, que tentam ajudar o outro a chegar à resposta, com pistas, a perceber, mas que estão a pensar em conjunto. Faz com que a aprendizagem seja um processo de criação de conhecimento a fazer coisas com os outros e não individualmente, onde todos os alunos aprendem neste processo de cooperação, não estão a competir, portanto eles têm todos uma meta comum e é valorizada esta diversidade. Toda a gente consegue contribuir, toda a gente consegue contribuir para este processo de aprendizagem do grupo. E temos aqui um exemplo de um menino que não sabia nem ler nem escrever e que diz que não conseguia ajudar ninguém porque ele é que precisava de ajuda. E automaticamente há alguém a dizer não, porque tu és bom a fazer construções e nós vamos precisar de ti se um dia quisermos fazer uma construção para apresentar ou para alguma coisa que queiramos. E, portanto, isto é tido como é valorizada esta diferença e não vista como um obstáculo. Para que todos os alunos tenham esta autonomia no seu trabalho, mas possam contar com o apoio dos colegas, o espaço da sala também tem de estar organizado para que a responsabilidade de ajudar seja partilhada entre todos os elementos do grupo, lá está, não só o professor. Para isto, nós trazemos aqui um exemplo de uma tabela que temos na sala, em que os alunos podem colocar as dúvidas que têm quando estão a trabalhar autonomamente, e esta tabela pode ser consultada não só pelo professor, mas também pelos colegas, e esta responsabilidade é de todos. Nós temos que nos ajudar todos. Se eu já acabei, se eu tenho tempo, eu posso ir ajudar um colega. E então, para concluir, e porque já nos disseram que já passamos os 15 minutos, num grupo em que aliás, numa escola em que o grupo é um ator principal, é necessário que exista um espaço de partilha e de construção de aprendizagens com os pares e que constituem o grupo, que este processo de aprendizagem seja suportado por todos os membros desta comunidade, colaborando, interagindo, sentindo também que pertencem e que podem partilhar o seu conhecimento e as suas experiências que vêm de fora da sua vida, pois não é só na sala de aula que aprendemos, mas também e sobretudo cá fora, e que podem ser partilhadas com o grupo. E por último, olharmos para a aprendizagem não como uma visão dicotómica de aprendi ou ensinaram me aprendi, mas como sei ou não sei, mas como um processo que se constrói ao longo do caminho e suportado pelo grupo e pelos pares. Obrigada por nos acompanharem nesta corrida. Obrigado pela vossa apresentação, foi uma bela corrida, ultrapassaram em 2 minutos aqui o prazo estabelecido, mas com a generosidade que nós reconhecemos a todas as pessoas que nos estão a ouvir, muito obrigada. Estão perdoadas. Ok, obrigado pelo vosso contributo. Vamos então agora ouvir a última comunicação desta mesa, que a professora, a professora Maria Amália Cândido, que nos vai falar sobre a eficácia percebida das práticas de colaboração entre professores para a promoção da educação inclusiva. Força, Amália, contamos consigo. Já me estão a ouvir? Estão a ver? Estão a ver ainda não. Já ainda está. Não? Já estamos a ver e a ouvir. Muito bem. Então cá vai a minha apresentação. Depois de ver tanta coisa sobre pedagogia inclusiva e sobre metodologia multinível aí a funcionar nessas escolas, eu vou agora dar o meu contributo de forma como é que os professores podem trabalhar para maximizar esta pedagogia inclusiva.
O estudo que vou apresentar é sobre a eficácia percebida pelos professores das diferentes práticas colaborativas que fazem dentro da sala de aula e, portanto, vou partilhar convosco aquilo que tenho. Portanto, a educação inclusiva é um direito humano que contribui para a criação de sociedades democráticas e justas e, portanto, parte da equidade e da igualdade. É um desafio que está presente a nível mundial e que tenta, dentro das salas de aula, por identificar as barreiras à aprendizagem dos alunos, de modo a poder aplicar práticas pedagógicas inovadoras que venham a maximizar o potencial de aprendizagem de todos os alunos. A forma como o professor trabalha dentro da sala de aula parte pela identificação das dificuldades para poder depois recorrer a metodologias e a práticas inovadoras para ultrapassar os desafios. Os modelos de colaboração podem ser entendidos segundo dois critérios, o modelo direto e o modelo indireto. O modelo direto é aquele que apela ao trabalho dentro da sala de aula. Posso, por exemplo, dar alguns exemplos. O coensino de observação, o coensino de apoio e o coensino em grupos simultâneos. O professor pode, com outro colega, portanto, partilhar a sua sala de aula, dividir a sala em grupos e cada um dos professores dar aulas a um grupo, ou então fazer, por exemplo, por estações em que os professores estão, cada um no seu local de trabalho, e os alunos vão rodando de estação em estação mediante as necessidades que têm para fazer alguma tarefa. No modelo indireto, é um trabalho que é feito fora da sala de aula, mas que os professores podem colaborar, por exemplo, para identificar alunos com dificuldades. Um professor identifica um aluno com uma dificuldade e pode falar com outro colega sobre essa dificuldade e tentarem juntos encontrar uma solução para esse aluno. Esta forma de trabalhar é muitas vezes aplicada nas reuniões da EMAI que temos hoje devido ao Decreto-Lei 54. Portanto, o objetivo do estudo é identificar a eficácia percebida pelos professores sobre as práticas colaborativas, consideradas na literatura como promotoras da educação inclusiva. Participaram no estudo 164 professores portugueses a exercerem funções no primeiro, segundo, terceiro ciclo secundário e professores de educação especial. Os dados foram recolhidos em Portugal, e foram, devido à pandemia, portanto, foi enviado o questionário, o inquérito por questionário para os diretores dos agrupamentos, que depois disponibilizaram aos professores, e os professores preencheram online os questionários. Com os dados recolhidos nos questionários, o questionário, estava-me a esquecer desta parte. O questionário é constituído por 14 perguntas de escolha múltipla ou resposta curta e que tinha como finalidade recolher as informações sociodemográficas dos professores. A terceira parte desse questionário era sobre as dinâmicas de trabalho colaborativo, tinha 43 itens e as perguntas eram fechadas, numa escala de tipo Likert, com 6 pontos, e, portanto, este questionário foi construído de acordo com a informação que nós fomos retirando da literatura e com recurso também a outros questionários que já tinham sido usados em outras investigações.
mas como não encontramos nenhum que achássemos que cumpria todos os requisitos para a nossa investigação, portanto, fizemos um questionário. Os dados depois que recolhemos com este questionário foram analisados de forma quantitativa e foram sujeitos à análise estatística. Fizemos a análise fatorial exploratória. Para analisarmos as propriedades métricas do instrumento. Testámos e fizemos o teste do KMO, que obteve 0,96, muito bom, classificado como muito bom, segundo Pestana e Gageiro. A consistência interna foi avaliada através do índice de coeficiente de alfa de Cronbach. A análise fatorial exploratória foi criar 5 dimensões dentro do nosso questionário. E essas 5 dimensões nós demos números às dimensões. A primeira dimensão ficou constituída por 8 itens, teve um alfa de Cronbach de 0,91, também muito bom. Um ambiente colaborativo, foi assim que nós denominamos o ambiente colaborativo, aquele ambiente que os professores criam entre eles e os alunos, fora da sala de aula e dentro da sala de aula. A segunda dimensão, composta por 6 itens, teve um alfa Cronbach com 0,84 e nós denominamos como dinâmicas colaborativas de sala de aula. Aqui nós incluímos o coensino. Portanto, posso dar alguns exemplos. Colaboro com outros colegas na sala de aula, elaborando estações de trabalho, as quais são usadas pelos alunos em modo rotativo. Um outro exemplo, colaboro com o outro docente na realização de atividades em simultâneo, alternando o papel de cada professor ao longo da aula. Eu lembro-me que esta forma de trabalho eu usava muitas vezes com a professora de inglês, porque a professora de inglês vem do segundo ciclo, onde escrevem com uma letra que os meninos do primeiro ciclo não estão habituados, e então ela pedia-me para eu passar os comentários dela com a letra que eles percebiam, para não darem erros quando passavam para o caderno deles. A terceira dimensão tem 7 itens e teve um alfa Cronbach de 0,86 e nós denominamos dinâmicas de colaboração transdisciplinares. Eu vou dar alguns exemplos. Participo na realização de visitas de estudo, participo com outros docentes na montagem de exposições, com trabalhos dos alunos, participo nos eventos festivos, na elaboração do projeto educativo, em debates, etc. A quarta dimensão, com 5 itens, teve um alfa Cronbach com 0,87 e diz respeito à elaboração colaborativa de recursos usados ou para os alunos ou para os professores apontarem alguma informação que querem retirar de alguma aula. Posso também dar aqui alguns exemplos. Participo em pequenos grupos de trabalho para desenvolver materiais em conjunto. Uma outra, participo com outros colegas na elaboração de fichas de estudo e de trabalho. Ou colaboro com outros docentes para fazer as planificações anuais. A última dimensão, a quinta dimensão, tem 5 itens e o alfa de Cronbach foi 0,85 e denominamos por o interesse pela colaboração. O interesse que os colegas manifestam por desenvolver atividades colaborativas. Por exemplo, procuro obter informação complementar sobre colaboração entre docentes, observo outros docentes para adquirir mais estratégias de ensino, troco ideias para ver se fico com um background maior de atividades para desenvolver com os meus alunos. Depois de termos formado
de termos feito a análise fatorial, que permitiu criar as 5 dimensões, tendo essas 5 dimensões explicado 61,97% da variância acumulada. Procedemos de seguida à análise de cluster para agrupar os professores em grupos homogéneos relativamente a uma característica comum. Através da análise de cluster, agregamos os professores em 4 grupos. O primeiro grupo com 173 professores, o segundo grupo com 328, o segundo grupo com 328, o terceiro grupo com 192 e o quarto grupo com 371. Peço desculpa, mas tive que beber aqui um bocadinho de água. Agora vamos ver algumas características desses grupos. Por exemplo, de uma forma genérica, o número de elementos dos grupos é variável. O primeiro grupo é o que tem menos professores. Tem menos professores, tem mais elementos femininos e menos masculinos, mais elementos contratados e menos professores com bacharelato. O segundo grupo tem menos professores de educação especial, tem menos professores do quadro de zona pedagógica, tem mais professores do quadro de nomeação definitiva, mais professores com bacharelato e licenciatura e menos com mestrado e doutoramento. O terceiro grupo, cujos resultados apontam como sendo o grupo que mais eficácia atribui às práticas colaborativas que desenvolve, é um grupo que tem mais professores do primeiro e do segundo ciclo e menos professores do terceiro ciclo e secundário. É o que tem menos professores contratados e menos professores do quadro de nomeação definitiva. É o que tem mais professores do quadro de zona pedagógica, mais mestrados e mais doutorados. E tem também mais professores com especialização. O terceiro grupo, cujos resultados apontam como sendo o grupo que menos eficácia atribui às práticas colaborativas que desenvolve, é o grupo que tem mais elementos do sexo masculino. É o grupo que tem mais professores do terceiro ciclo e secundário. E é o grupo que tem menos professores especializados. Depois, no slide a seguir, temos aqui também a repartição dos professores pelo NUTS. Vou só aqui ressalvar que o segundo grupo é o que tem mais professores do Norte e mais professores do Algarve. De seguida, portanto, vimos como os professores se agrupavam, fomos tentar perceber a eficácia que eles atribuíam às práticas de colaboração que realizavam nas suas escolas. Os resultados preliminares apontam para, já tinha dito há bocado, não é? Que o cluster 4 corresponde ao grupo de professores com menores scores, com as médias mais baixas, relativamente à percepção que têm face à eficácia da colaboração que usam. O cluster 3 apresenta as médias mais elevadas, ou seja, os professores atribuem maior eficácia às dinâmicas colaborativas que desenvolvem. De seguida, construímos este gráfico para mostrar que existe aqui, de facto, uma tendência na resposta
na percepção dos professores sobre a eficácia das práticas colaborativas que usam, nomeadamente as dinâmicas colaborativas, que são as dinâmicas realizadas dentro da sala de aula, em que os professores trabalham a pares, em que os professores partilham o mesmo espaço, são as dinâmicas que são menos valorizadas e, portanto, que serão provavelmente as menos desenvolvidas e as menos aplicadas dentro das salas de aula. Continuando. O resultado da análise de variância multivariada revela que existem diferenças significativas no que diz respeito às dimensões da eficácia da colaboração, com a probabilidade de erro de 0,05. Procedeu-se de seguida ao teste pós-doc de Turkey para saber o quão diferentes são os grupos entre si. E verificamos que os grupos 1 e 2 são muito semelhantes, muito parecidos, e os grupos 3 e 4 são aqueles que apresentam uma diferença de médias maior. Portanto, são aqueles que estão mais distantes um do outro, os que são mais diferentes. Em todas as dimensões, as análises revelaram a existência de diferenças estatisticamente significativas, nomeadamente entre o cluster 1 e 2, dado que existe uma diferença entre as médias mais baixas, quando comparadas com as diferenças das médias entre o cluster 3 e 4, que revela uma diferença entre as médias mais elevadas. Quanto maior a diferença de médias, mais distantes estão os grupos, ou seja, mais diferentes são, como é o caso do grupo 3 e do grupo 4. Destaca-se ainda a nível das dinâmicas, da dimensão das dinâmicas, que são aquelas realizadas dentro da sala de aula, volto a repetir, naquela em que os professores partilham o mesmo espaço de sala de aula. Verifica-se que as médias, não, peço desculpa, eu enganei-me, não são nas dinâmicas de sala de aula, mas sim nas dinâmicas transdisciplinares, em que o grupo 1 e 2, com um SIG de ponto 99, ou seja, em que não há uma diferença significativa aqui ao nível destas dinâmicas. Os resultados do teste Turkey revelaram a existência de diferenças estatisticamente significativas entre o cluster 1 e 2 e o cluster 3 e 4. O grupo 1 e 2 são semelhantes, evidenciando uma maior diferença na dimensão da colaboração em sala de aula. Os professores do cluster 4 são os que atribuem menor eficácia às práticas de colaboração desenvolvidas nas diversas dimensões. Já os professores do cluster 3 são os que atribuem maior eficácia às práticas colaborativas que desenvolvem. Depois temos aqui este quadro com a importância que transmitem em relação às práticas que desenvolvem. Os recursos são, de facto, a primeira eleição para o grupo 1, para o 2 e para o 3. Depois vem o interesse para o grupo 1 e 2, depois o ambiente, as práticas transdisciplinares e as dinâmicas de sala de aula são aquelas que menos eficácia, aquelas a que os professores atribuem menos eficácia e provavelmente são aquelas também a que dedicam menos tempo. Esta é a minha apresentação. Penso que não tenho mais nada, não, tenho só aqui umas referências. Portanto, muito obrigada.
Obrigado nós, Amália. Então, agora nós, se as contas não me falham, ainda temos aqui alguns minutos para partilharmos aqui algumas coisas entre nós, comunicarmos, discutirmos, dúvidas, questões, sugestões, reclamações, todas as coisas acabadas em -ões são vindas neste momento. Okay? Força! Vou pedir-vos que possam levantar a mão, quem quiser fazer algum comentário, alguma sugestão, alguma questão. Ninguém quer colocar questão nenhuma? Aqui mais 2 ou 3 minutos para os envergonhados perderem a vergonha. Nenhum comentário? Bem, então, como ninguém tem nenhum comentário, só vou eu fazer 2 ou 3 questões, 2 ou 3 comentários, 2 ou 3 comentários aqui para o grupo. O primeiro é uma pergunta para o João. João Camilo, diz-me uma coisa. Nós temos que terminar exatamente às 3h30 ou podemos terminar mais cedo? Acho que é melhor deixar o professor Francisco Peixoto responder essa pergunta. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, professor. Não, é assim, podemos terminar mais cedo. Só iremos começar a próxima, à hora que está prevista, se não estou a engano, é às 15h45. A conferência plenária final, com o professor José Morgado. Iremos tomá-la, iremos fazê-la a 2:15 mas podemos terminar esta mais cedo, claro. Então, só fazer aqui dois ou três comentários. O primeiro prende-se com o segundo. Nós, de facto, hoje sabemos que a primeira etapa da exclusão social é a exclusão escolar. Nós sabemos isso, não é? E, de facto, nós não temos crenças ilimitadas nas potencialidades da escola. Não temos. Porém, o que é um facto é que nós nunca conseguiremos construir sociedades verdadeiramente inclusivas se não construirmos escolas verdadeiramente inclusivas. E o caminho para o qual nós temos que caminhar para construir essas escolas inclusivas tem que ser o caminho pelo acolhimento da diferença como uma característica de todos os grupos humanos. Não é? Porque uma das formas que está na base e que se associa erradamente à palavra da diferenciação pedagógica tem a ver com a tentativa de redução da heterogeneidade presente nos grupos. Não é? É uma das formas, como nós podemos ver nos resultados do primeiro trabalho que nós apresentámos, a tentativa de reduzir a heterogeneidade dos grupos é uma das formas de se lidar com esta questão da diferenciação pedagógica. Ok, pronto. Vamos terminar. Espero que tenham gostado das comunicações. Se tiverem alguma questão que queiram levantar, podem entrar posteriormente em contacto connosco. E por nós é tudo. Obrigado e encontramos-nos daqui a pouco no plenário. Obrigado a todos os autores. Podemos encontrar, entretanto, na pausa do café virtual, quando se acederem ao link, podem ir conversar uns com os outros de modo mais particular, para quem estiver interessado. Então, até já a todos. Até já, obrigado.